Quando você estabelece uma aliança com Deus, Deus há uns tempos disse-me para eu fazer um jejum grande. E eu fiz. E Ele diz, quem escolheu fazer, fui eu. Quem é que me entendeu? Não me pergunta a mim se foi fácil, não vale a pena eu responder. Mas quando Deus diz alguma coisa, você fez uma aliança. Os resultados dessa aliança vão ser visíveis. Então, isto chama-se ativar a minha aliança com Deus. Nós já temos uma aliança com Deus latente. Está aí. Em potência. Uma aliança potencial. Mas ela pode ser ativada sobre um assunto, sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre uma angústia. O rei Ezequias, por exemplo, na Bíblia, em Isaías capítulo 38, fez uma aliança com Deus porque recebeu uma profecia a dizer que ele ia morrer. E ele fez uma aliança com Deus, e naquela noite, aquele dia em que ele fez uma aliança com Deus, ainda o profeta estava no palácio, e Deus mudou, deu uma profecia nova. Então em Isaías 38, a Bíblia diz assim no versículo 1. Vai e diz a Ezequias, versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, versículo 1. E o profeta disse-lhe, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas a Bíblia diz no versículo seguinte, diz que ele fez um voto com Deus, ou fez uma aliança com Deus, é a mesma coisa. Um voto ou uma aliança é a mesma coisa. Uma aliança específica. E no versículo seguinte, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te como andei diante de ti, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E fez um voto com Deus, fez uma aliança com Deus. No versículo 4, a palavra de Deus veio outra vez para o profeta Isaías, disse, volta ao rei e diz-lhe, ouvi a tua oração, versículo 5, leia comigo, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e no versículo 6 diz, te livrarei do rei da Síria. Então, como é que mudou? Uma profecia era má e veio uma profecia boa. Assim, em pouco tempo. Rapidamente. Porquê? O que é que o rei fez? O rei ativou a sua aliança com Deus. Quer saber onde é que está escrito aí que ela ativou a sua aliança com Deus? Está em 2 versículos da Bíblia. No versículo 15 e no versículo 20. Vamos ver. No versículo 15 o rei Ezequias disse, que direi? Como me prometeu assim fez. Ou seja, ele durante a noite já estava a sentir-se bem e disse, passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Vou deixar que Deus me dirija, que Deus me conduza. Por causa desta amargura que passei, percebi que eu tenho que deixar ser Deus a dirigir-me. Amém? E no versículo 15, ele prometeu uma outra coisa. No versículo 20, no versículo 20 ele diz, todos os dias, com os meus instrumentos, nós o louvaremos. Nós, o rei e o palácio do rei e o templo ficavam perto uns dos outros. O palácio do rei e o templo de Deus ficava perto. Era só atravessar os pátios e caminhar dentro das muralhas da cidade e caminhar para o outro lado e entrava no templo. E ele disse, eu e aqueles que os súbditos dele, os colegas dele, os conselheiros dele, entraremos na casa do Senhor e todos os dias da nossa vida nós o louvaremos todos os dias. Ele prometeu ao rei duas coisas, que ia orar todos os dias, que ia buscar a presença de Deus todos os dias, que ia tocar ou louvar Deus todos os dias. Bastou isso. Logo depois ele ficou sarado. Imediatamente as dores saíram, desapareceram. Ele disse, Senhor, isto foi o que eu prometi. E ativou o poder sobrenatural de Deus. Ou seja, a sua aliança com Deus ativa o poder de Deus. Mas você, para ativar isto, tem que o ativar numa forma de um compromisso. Por exemplo, Deus diz na sua palavra, obrigatório como lei, que uma vez por semana os seus filhos devem se reunir em sua presença. Você depois é que decide se vai fazer isso ou se não vai. Uma vez por semana não é muito. Sim ou não? Onde é que a Bíblia diz isso? Então não está escrito na lei que o sábado era dedicado para Deus. Sábado, um dia, uma vez por semana, um dia dedicado para Deus. Faça uma dedicação de um dia para Deus.
No Novo Testamento nós fazemos o domingo. Normalmente o domingo é um dia separado para Deus. Mas faça, se não der o domingo, faça uma sexta, faça uma quarta, faça um sábado, faça uma quinta. Qualquer dia. Nós vivemos num tempo muito diferente do Velho Testamento. E você não tem que orar todos os dias? Tem. Jesus disse aos discípulos: nem uma hora pudestes orar comigo. Ou seja, não ativastes o poder de Deus na vossa vida, a aliança com Deus. Quando Satanás veio, eles fugiram para cada lado, comportaram-se de qualquer maneira, não se aguentaram, não se seguraram em pé, fugiram uns, cheios de medo, aterrorizados. Só Jesus estava pronto. Você quer estar pronto com Deus, pronto no poder de Deus, vai ter que ativar a sua aliança com Deus. E ativar a sua aliança com Deus vai fazê-lo atrair a si o poder de Deus.